A Venezuela foi liberta, mas talvez não. O Trump queria salvar os venezuelanos, mas talvez não também. A soberania foi violada, mas a soberania de quem? Esses e outros assuntos envolvendo a nossa direita, a direita da Venezuela, as brigas internas da direita trumpista e como elas afetam a ordem global, esses e outros assuntos serão discutidos neste programa. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes vai falar, para de ser chato. A nossa indisciplina, E para falar sobre esses assuntos aqui, claramente não tem nenhum venezuelano, porque ninguém que passa fome, né? Temos aqui Luigi Marnoto. Olá, Felipe Trielli. Eu estava aqui conversando com os minhas fontes em Washington. Ah, legal. Caracas. Em Caracas. Caracas. Caracas, Carlos de Freitas. Olá. E olá, que tal? Estou muito contente que as misses venezuelanas voltarão agora. Exato, a Soy Martínez vai poder voltar para casa, né? É a grande preocupação. Ainda não. Não, Soy Martínez não é venezuelano. Ah, não é tudo igual, Cuba, Venezuela. E Arthur Machado. E aí, beleza? Cuba, Venezuela, japonês é tudo igual. Japonês é tudo igual. Eu sou o Lucas, né? Você. É isso aí. Lucas Sempre Honorato. tinha aquela marchinha, me lembrei agora aquela marchinha antiga de carnaval, que Cuba vai lançar o foguete. Quero ver Cuba lançar? sim. Balançar. Pra mim não é antiga, tá vendo? É que você continua vendo Cuba lançar. Cuba lançando, a gente já não vê mais. É Cuba lançando foguete, Sim, pô. sim. Não, mas não tem. É que agora não lança mais. Exato. Tá vendo o que onde, né? Então Cuba não vai ele lançar. Mas revê nem na na época memória. da marchinha lançava, era só uma marchinha. Então, Não era verdade aquilo. você tá irritado. Então, Não, se irritar com o Lucas é Ele uma tá questão bravo. de sobrevivência. Ele tá bravo porque tá triste com a soberania brasileira que acabou de... Soberania está ameaçada. Brasileira não. A brasileira está ameaçada. Está ameaçada. exato. Então começa por aí, né? O Trump invadiu lá, beleza, levou o Maduro embora, e aí já começou a palhaçada, né? A captura virou sequestro, e eu vi uma manchete esses dias muito boa, que era Trump, como é que era? Trump se opõe a manifestantes a favor da Venezuela. Ou seja, Se opõe ser a favor do Maduro é ser a favor da Venezuela. O Maduro é a Venezuela. Não é como se houvesse uma... Cara, fala, mano. Não, vai lá. Essa história toda teve tantos fatores, eu nem sei se a gente vai conseguir falar tudo, mas o Trump foi muito inteligente. A questão do... Primeiro porque essa retórica de que a Venezuela é uma ditadura, mesmo o Biden fazia, o governo Biden já tinha isso, né, de que precisamos tirar o Maduro e não sei o quê. E aí o cara vai, depois dos Estados Unidos nos últimos anos, sempre entrar num país e virar aquele proto-Vietnã, né, o Vietnã foi o mais famoso, o Afeganistão também foi um desastre. O cara vai lá e fala assim, não é nenhuma questão de guerra entre estados, a gente foi tirar o narcoterrorista, é um negócio do narcotráfico, então não precisou nem de apoio internacional, não sei o quê. Pegou, tirou o cara de lá, não sei se com um acordo, porque foi um negócio muito rápido e preciso, talvez seja também porque o exército dos Estados Unidos é muito superior ao da Teve uma questão Venezuela. tecnológica. Ligeiramente superior. Teve uma questão tecnológica que o Arthur comentou a respeito da superioridade da tecnologia americana, mas eu acho que dá pra gente começar 2 passos atrás, que é, o argumento é, violaram a soberania, isso está errado. Daí a gente tem que se perguntar, violaram a soberania de quem? Porque para ter soberania tem que ter um soberano. Quem é o soberano que foi violado? É o povo que é reprimido, que o clero lá, a igreja sofre perseguição por ser cristão. O cara é cristão, ele é perseguido. Tanto é que o clero católico da América Latina tende a ter uma mentalidade mais progressista. E o clero venezuelano não quis se pronunciar contra a intervenção do Trump. Uhum. Eles ficaram meio assim, tem que ver, né, pessoal? Mas o meu ponto é justamente isso. Ele conseguiu fazer essa entrada sem que essa discussão da soberania é porque os caras iam fazer de um jeito ou de outro, mas ele foi lá, peguei, tanto é que ficou a vice ali, por enquanto, né? Exato, então, me parece que a soberania de quem está sendo, a soberania que está sendo violada é de fato a soberania de um projeto de poder pessoal e ligado ao narcotráfico, de fato, porque
por mais que a Casa Branca agora eles voltaram atrás nas acusações, que eles chamavam o Maduro de chefe de cartel, a questão do cartel dos sóis também não entrou na acusação principal, eles voltaram um pouco atrás, só que eles continuam classificando aquilo ali como uma operação em conluio com o narcoterrorismo, né? E, cara, é inegável, os sobrinhos do Maduro que moravam lá no palácio, que ele ajudou a criar, que são filhos da mulher dele, se não me engano, algo assim, o filho da irmã da mulher, é um trem assim, acho que ele é tio deles. Sobrinho? Não, é que sobrinho, não sei se tem alguma coisa espanhol lá, enfim. Mas o negócio foram criados por ele praticamente, e os caras estavam sendo presos com toneladas de cocaína. Tem um monte de general lá que cuida da fronteira que confessou ligação com o narcotráfico. Então assim, não dá pra... Mas... Arthur, você acha que realmente a questão era só o narcotráfico? Eu não acho que a questão é só o narcotráfico, não, mas tanto que veja só, tanto que na acusação lá do SD, né, do Distrito Sul de Nova York, que acho que é por isso que eles tiraram o Trump tirou essa ideia de que, peguei porque era chefe do narcotráfico, era o Maduro, mais o ministro da Justiça, mais umas 4 pessoas, eles só levaram o Maduro e a mulher. Então ele falou, não, porque aí então não é só o narcotráfico não, tem outras coisas aqui, Foro de São Paulo, sabe? Tem outra coisa lá, né, jogou pra lateral. Mas o problema, eu acho que não é isso não, cara, é que de fato é a influência chinesa na América Latina. É isso aí. Pra mim essa discussão é uma grande mentira de todo mundo. Primeiro é uma mentira que o Trump foi lá porque só o cara é chefe do narcotráfico, não é verdade. E para libertar o povo venezuelano. Nenhuma questão também moral e ideológica, né? Puramente. E também mentira que a Europa e os outros são preocupados com a soberania da Venezuela. Tá todo mundo mentindo. Isso aí. Entendeu? Então uma discussão que não faz sentido nenhum, porque são 2 caras mentindo, entendeu? Não, isso aqui é absurdo, invadir a soberania, a gente tá super preocupado com a soberania da Venezuela, entendeu? E engraçado, todo mundo fala isso, fala assim, não, apesar do Maduro, do regime dele ser um horror, aí você fala assim, como assim apesar? Os caras fizeram isso no Sudão aqui, vários lugares, os caras invadem, entendeu? É baseado nisso, para libertar as pessoas, como assim? Até porque você pega lá o número de pessoas que saíram da Venezuela, só no governo Maduro, acho que foram 8 milhões, né, que imigraram, os maiores do mundo, quer dizer, como é que você vai falar que teve democracia se todo mundo saiu fugindo de um regime? Deve ser o quê? 1/3 do país? Imagino, não sei. É 1/3 do país, 1/4, ela saiu do governo Maduro, pega desde o Chaves, bota mais acho que uns 2 milhões, deve dar uns 10, 11 milhões de pessoas que saíram desde o início da ditadura bolivariana. É gente pra caramba. São Paulo, quase na cidade de São Paulo, sumiu do mapa ali, né? Entendeu? Então, é muita gente. Então, você fala de soberania da Europa, é uma cara de pau, entendeu? Na verdade, o que acontece? Todo mundo quer manter a influência chinesa. Quer dizer, o Trump quer tirar a influência chinesa e a Europa está sendo pressionada para deixar a influência chinesa. Basicamente é isso. Agora, o que eu fico impressionado com as análises, assim, principalmente o pessoal mais à esquerda e à direita, que são mais gritalhões, vamos dizer assim, é que o cara pensa assim, não, só pode ser uma coisa, a tese dele. Por que não ser um pouco de cada uma dessas coisas? O cara já aproveita, né? Vou lá ter o petróleo. Não dá para dizer que isso não foi influência. Inclusive, o Trump falou isso claramente. E ele foi lá e, inclusive, ele fala que, eles tinham estatizado as empresas americanas à força, né? Então, não foi uma coisa assim, vou pegar o petróleo porque sim. Ele deu uma justificativa, vamos dizer assim. Sim. E tem a questão humanitária mesmo, que pode estar no bolo entre as intenções ali, mesmo que seja mais uma questão do Rubio lá. Tem a questão de tirar a China daqui, tem a questão de que você enfraquece Cuba, por exemplo. Cuba agora está muito mais fácil de você entrar. O Brasil mudou um pouco algumas coisas, inclusive se você olha no conjunto da obra, a questão deles saírem das ONGs, a gente vai falar mais pra frente. O Trump ontem da nossa gravação, isso foi quarta-feira ontem, né? O Rubio informou que eles estão saindo de todas essas ONGs e organizações que são ligadas ao DEI, a todos esse tipo de coisa. Então, assim, quando você olha de fora, existe uma
conjunção, não. Ou conjuntura. São vários fatores. Fora a questão do sistema financeiro, que o Trump está em guerra com o sistema financeiro. E o narcotráfico tem ligação com o sistema financeiro. Exatamente. Não o narcotráfico porque, ele é bonzinho e quer acabar com as drogas somente. É porque eles movimentam muito dinheiro e parte do sistema financeiro depende da movimentação de dinheiro, da lavagem de dinheiro do narcotráfico. E aí o que me deixa mais impressionado nisso tudo é que, de certa forma, não era tão difícil resolver esses problemas, né? Sim. Bastou o cara querer de verdade, ter uma equipe, né? E tá aí. Entrou lá em 1 hora, o cara, pelo menos, a gente não sabe quanto, meia hora. Meia hora, né? É um negócio histórico, né? Só isso assim, já é mas isso foi o desfecho, né? Porque teve toda a meses antes de preparação, mas a ação em si, né? Eu acho que foi uma das mais rápidas da história, né? Não sei se... Coincidentemente... Teve a do Mike Tyson no... não, mas... isso aí. Tem anos de preparação e um soco. Isso aí. Mas aí 20 anos e um soco. Eu tava lendo, segunda-feira, um artigo daquele Curtis Yarvin, que é meio que um guru de uma galera meio esquisita nos Estados Unidos. E aí o artigo era bem duro com relação ao Trump. Ele estava dizendo o seguinte, que agora, nesse ano, tem eleições para Senado, Congresso, enfim, o midterms, né? E assim, o Trump tá fudido, tava fudido. E aí ele diz lá num determinado momento que assim, só algo muito, assim, alguma crise internacional que ele se envolvesse poderia ajudar. Eu não sei, então, a que ponto esse artigo, porque esse cara tem realmente muita influência lá, né? Sim. Ele ajudou o Trump a, sei lá, acelerar as coisas e resolver esse problema na coisa. E aí é isso, junta tudo. Cara, você tem uma população oprimida. Você já vai, você entra lá, liberta o cara, você já vai ter uma baita... Tem a festa, que assim, subiu a aprovação um leque do Trump. de oportunidade. O americano é apaixonado por operações bem-sucedidas, né? Sim. Então, assim... Hollywood, né? Pô? Exato, a aprovação do cara subiu pra caramba. Isso pode dar um giro nessas eleições agora, no meio do ano. No final do ano, enfim. E aí você tem essas áreas de influência que o Trump quer... Ele percebeu que a Europa... Cara, a Europa está num vespeiro ali que eles não sabem como resolver. Ele precisa fortalecer a América Latina. Entendeu? Ele precisa... Exatamente. Aí você tem um país que é estratégico pra cacete. Cara, um país que tem petróleo pra cacete. O problema não é o petróleo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer petróleo para ele. Ele tem petróleo pra caralho. O problema é esse petróleo tá indo pra China e Rússia. Entendeu? Ele falou, vou tirar essa porra, vou cortar esse... no meu quintal ainda. Eu li que a Venezuela tem mais petróleo que o Oriente Médio. Não sei se é real isso aí. 17%. Arábia Saudita. Fora que 17% das reservas mundiais está na mão dos caras. É coisa pra cacete. É muito petróleo. Então, estranho é não terem invadido antes, então. Depois no meio do caminho ele ainda derrubou, ainda tomou lá um navio petroleiro que estava em mares venezuelanos que tinha a bandeira da Rússia. O Putin ficou puto, mas isso é pirataria, Trump. Não rouba meu navio. Então você tem várias coisas ali confluindo para o cara botar esse trem no lugar. Eu acho que ele está realmente focado em pegar a América Latina e transformar numa espécie de... Porque ele precisa de um ocidente forte, né? E aí você linka tudo. Ele está acabando com o DEI, ele está acabando com tudo, porque é o seguinte, esse tipo de coisa é o que enfraquece os países. Né? Internamente os Estados Unidos estavam enfraquecidos, por quê? Porque todo esse tipo de cultura woke, o cacete A4, tava, exato, você tava rachando a sociedade. Cara, vou acabar com isso. E você vê como é fácil, parece que é uma coisa muito difícil, mas você vê, cara, você já vê uma mudança acontecendo dentro dos Estados Unidos mesmo, que você fala, cara, é só cortar o mal. E só para fechar, antes de passar pro Arthur, tem também essa questão do 6 de janeiro, né? Ele fez, não sei se é uma coincidência, mas ele é muito ligado a essa coisa simbólica, né? Ele fez de um jeito que ninguém falou disso. January 6 de janeiro, o pior dia da história, que é o 8 de janeiro deles lá, né? Que inclusive estamos gravando hoje, 8 de janeiro. O cara então, assim, esse assunto simplesmente não foi falado, praticamente. Ninguém falou, então... Tem tudo isso. Não, eu vou começar pelo final aí, Trelli. Eu até quando você estava falando, eu pensei que você fosse falar do dia 3 de janeiro, porque no dia 3 de janeiro foi quando eles prenderam o Noriega, eles mataram aquele maluco do Irã, ou aqui em Portugal, como eles falam, Irão, aqui lá daquele cara general lá, e é o dia que eles pegaram Maduro, no dia 3. Então eles pegaram o simbolismo no dia 3 de janeiro também.
O ponto aí que eu concordo muito com o Carlão é que o Trump tá com um problemaço hoje, cara, para as middle terms lá, porque acho que faz parte também desse racha que ele tem interno da galera do MAGA que acha que ele traiu o MAGA. Porque o maior problema hoje é um problema econômico que eu estava até escrevendo isso pro GE Economia, tanto que você olhou essa semana, agora que foi ontem. Ah, não, foi hoje. Ou foi ontem, não lembro. Que o Trump falou da questão das casas, né? Dos imóveis, que ele não vai deixar mais, que, pô, é absurdo as empresas comprarem imóvel, tem que ser as pessoas, etc. Porque o que está acontecendo antigamente, existia o fenômeno do desemprego ser o responsável por você não conseguir mais consumir. Então, quando você começar a não conseguir mais consumir, a ter crédito, é porque havia desemprego. Então, todo modelo econômico é assim, vou tentar baixar a taxa de juros para melhorar o emprego, não sei o quê. O que está acontecendo hoje é que não é mais a taxa de desemprego. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está 4%, entendeu? O problema hoje é que o salário não paga mais as contas. Tamanho problema da inflação. E aí, o que acontece? As pessoas estão tendo 2, 3 empregos. Entendeu? Então, até essa taxa de desemprego é uma taxa falsa, porque ela considera uma pessoa que tem 3 empregos como se fossem 3 empregos diferentes, entendeu? Sim. Então, os caras isso tem acontecido muito. Então, o médio lá, ele tem sofrido muito ainda com os efeitos do liberalismo e desmontar essa operação, entendeu? E, ao mesmo tempo, o consumo, depois da pandemia, como a gente viu, os ricos ficaram ainda mais ricos. Então, teve uma hiperconcentração de renda e o consumo está sendo feito pelos mais ricos. Então, o Trump está com um problema ferrado lá na classe média dele, entendeu? Bastante grande, que não é trivial. A questão da Venezuela ajuda muito, ajuda pela que você falou, pela questão moral, né? De dar um ânimo para os caras lá, de, pô, estamos de volta, né? Eu acho que ajuda muito também por mandar uma sinalização de que os Estados Unidos é capaz de mexer no vespeiro da China, porque pegou o maior parceiro, dito pela China, né? Um parceiro mais estratégico deles, um parceiro que eles meteram lá 60 bilhões de dólares, entendeu? E não só ele pegou, mas como a China não fez nada. Então, qual é o recado que o cara dá, por exemplo, pro Brasil? Fala, bichão, fica se aliado com os chineses aí. Quando a porrada estanca, o cara não aparece. E nesse ponto, a China e a Rússia têm um hat-trick aí, vou usar o termo do esportivo aí, em homenagem ao Carlão e do futebol do Tocando as Bolas, porque esse ano agora foi Síria, o nego meteu a porrada no cara lá, não deu nada. Irã, Israel meteu o cacete no Irã lá, não deu nada. E agora é Venezuela. Então o recado é o seguinte, não acha que a China é parceiro militar não, entendeu? Parceiro militar sou eu. Então, aí e tem a questão de reservas. Aí eu acho que ele vai. Não é só questão de reservas, eu acho que é questão econômica. É virar e falar assim: agora todo mundo vai comprar das empresas americanas, vamos usar a Venezuela para o velho padrão de sempre. Empresta dinheiro para reconstruir a Venezuela e o dinheiro que vai ser emprestado vai ser utilizado para comprar das empresas americanas que vão usar isso para gerar emprego de pequeno e médio porte nos Estados Unidos, entendeu? E aí vai gerar emprego, vai baixar a inflação, dar uma melhorada. Bom, numa visão americana da coisa, é uma saída inteligente, né? O cara tá pensando no país dele, né? Só que aí tem claro. tem um porém. E a própria Venezuela também se dá um pouco bem. Se dá um pouco bem, mas é aquele negócio, beleza, vai entrar o dinheiro do empréstimo, vai ter essa questão, vai movimentar um pouco ali, vai extrair petróleo, vai ter alguns empregos gerados lá. Só que se esse momentum não for aproveitado para reindustrializar a Venezuela e construir alguma coisa lá, na prática, o que o Trump tá... O efeito que o Trump vai gerar contra ele. Não só isso, né? O efeito que ele vai gerar ali é o mesmo efeito do imperialismo britânico extrativista, né? Então, mas aí depende do venezuelano, né? E aí tem uma coisa interessante Mas peraí, só um parâmetro aqui, os caras saíram todos, os bons cérebros da Venezuela. O que ficou lá é tudo chavista bolivariano. Tô dizendo que os caras merecem ficarem escravos dos Estados Unidos, não. Tô dizendo isso, mas também industrializar pra quê? Os caras não conseguiram nem levantar, apertar um botão pra sair um míssil, o cara ficava olhando lá, não sabia apertar um botão, pô. Não, mas esquece. É a questão que a gente não sobrou nada. A gente como conservador, vamos dizer assim, a gente sempre fala, não, o cara precisa ter a coisa individual, ele precisa ter uma... Como é que você diz? Iniciativa. Não, porra, hoje tá foda. Moral? Livre. Não. Autonomia. Não, cara. O cara de quem você tá falando? Uma pessoa normal, o vitimista, o que ele precisa ter? Porque a gente reclama dele.
Ele precisa saber. Ele precisa saber responsabilidade do cara. Quando o cara reclama, ninguém me dá nada, eu sou um fudido, não sei o quê. Pô, o que você fez para mereceu para ter as coisas? Sim. É a mesma coisa um país. A nossa visão é essa. O país não faz nada, né? O país em si. Foi o caso aqui da Magnitsky, entrou a Magnitsky, os nossos políticos cagaram e andaram, aí os empresários cagaram e andaram, ainda ficaram criticando, aí o cara falou, tá bom, você tem que fazer a sua parte também. Então a Venezuela tem uma chance mesmo, se esses caras começarem a voltar, Maria Corina Machado, por mais que o Trump tenha uma tretinha... Calma, eu queria falar disso também, mas ela tá voltando, mas só para finalizar, essas pessoas podem começar a voltar e falar, não, eu quero o meu país de volta e fazer. Não sei se vai acontecer, né? Mas tem três coisas uma aí, chance. Né? A primeira bom, beleza, tem um monte de chavista bolivariano safado lá, o pessoal que tá nas Forças Armadas, que inclusive voltou a reprimir a população, tem umas notícias saindo de que o policiamento nas ruas aumentou e etc. Tem a turma da burocracia, tem a própria vice do Maduro que tá negociando com o Trump, né? E tem a população que não conseguiu sair de lá. Né? Teve gente que saiu de lá andando, fugiu, etc. Nego pegou barco, atravessou fronteira a pé, fez todo tipo de coisa. Mas tem gente que ficou lá porque não tinha condições de sair. Né? Então, olha, seria bom para essas pessoas, até do ponto de vista do bem comum, que alguma coisa positiva acontecesse ali. Só que, para que isso aconteça, tem que dar um jeito nesse pessoal que está ocupando os espaços na burocracia e governando efetivamente o país, que tem a força, que tem o uso da força legítima lá dentro. Isso aí é um abacaxi para descascar. A outra essa questão da Corina, por exemplo. Né? A tensão por que ele não legitimou a Corina? Porque ela ganhou as eleições e ela tem a legitimidade popular e não sei o quê, podia ter convocado... Tem a questão da estabilidade, que foi muito chamada, né? Que é a vice que tá lá, a Suprema Corte determinou, vamos tentar conversar com ela para ver o que acontece, mas tem não só a treta do Trump com a Corina, que ele diz lá que ela não tinha propostas efetivas, não cooperava. Que é parecido com é parecido com o que aconteceu aqui, de certa forma. Sim. Dá para fazer um paralelo. Ele falou, tá bom, qual é o plano? Qual é a proposta sua? Né? Saiu até New York Times, não sei, em alguns lugares, vários lugares, que o Trump chegou, não só para ela, mas para a galera que ganhou a eleição. Existe uma burocracia lá, o que vocês vão fazer para resolver isso? Porque ele não queria, pelo que eu entendi, cometer o mesmo erro do Iraque, que fala assim, não, acabou tudo, não sei o que, e de repente a coisa é de papel e toda a burocracia lá ferrou com os caras, eles ficaram anos ali naquela guerra sem fim. Então, faz sentido. Apesar de a gente aqui falar, será que não daria para fazer uma barra? Porque, é como se o Alexandre de Moraes continuasse no poder lá, ou de lá, né? Mas uma coisa também, que não só tem essa questão da cooperação e do não ter um plano, como a Corina, eu não estou julgando, não a conheço, não conheço a trajetória dela, etc. Mas ela tem boas relações com todo mundo, né? Então ela ganhou o Nobel em 2025, o Nobel da Paz, ela participou do Fórum Econômico Mundial, ganhou o prêmio lá da Liberal International, recebeu lá uma bolsa de Yale bom, sabe como é que são essas Ivy Leagues hoje em dia. Não estou dizendo que isso é ruim necessariamente, por quê? Mas acende um alerta. É que no fundo tem uma... Você pode dar o benefício da dúvida, por quê? Como o regime venezuelano era unanimidade, que ele não prestava entre todo mundo, da direita nacionalista, à direita liberal, até à esquerda mais liberal, em muitos casos, só que na América Latina, que tem essa questão do Foro de São Paulo, que o pessoal presta deferência, e o projeto da América Latina, integração, etc. Aqui não conta, né? Mas o restante do mundo inteiro era a consciência que aquilo não prestava. É natural que a opositora do Maduro, que tem a legitimidade perante a população, seja benquista por todo mundo. Todos, Então, assim, dá para dar um benefício da dúvida, mas isso acende alerta. Até porque ela se coloca como uma pessoa de centro-direita, ela é meio... Né? Mas tem uma palavra que o Trump tem repetido muito, o governo, né? Não só ele, que é o realismo, né? Não, a gente vai ser realista. Então, essa coisa de achar que uma decisão que ele tomou hoje, o vice vai se manter lá, é uma coisa escrita em pedra... É uma inocência, né? Porque o que eu imagino? Ele vai falar, bom, qual é o menor
bagunça que eu posso causar ali naquele lugar. Tirar o presidente e tentar conversar com o vice e com a galera ali para falar, ou vocês jogam pelas nossas regras ou vocês estão fora. Se os caras não tomarem, nada impede que depois de amanhã ele fale, não deu certo a eleição. Tanto é que ele falou, em 30 dias não vai ter eleição, mas 30 dias é um mês, né? Não é tanto tempo assim. Para quem ficou 30 anos numa ditadura. E parece ter um receio também de, assim, digamos que ele chame a Corina, né? Chama a Corina. Seguramente não, mas é possível que haja uma reação dos mouristas. Como é o nome dele? Chavistas. Maduristas. Das próprias Forças Armadas, e aquilo acabe gerando uma guerra civil ou coisa do gênero. Exato. E aí ele falou, aí a gente vai ter que reforçar a nossa presença militar lá dentro, o que vai causar mais barulho, né? E aí morre um soldado americano. danou-se. Então eu acho que a ideia é essa, fazer essa transição, mesmo que a contragosto nosso, né? A gente olhou e falou assim, mas vai deixar esses vagabundos lá? Né, que a gente achou que já ia tirar todo mundo, tirar a América Latina inteira, até nós, vem em mim. Groenlândia, teve um cara que fez um meme, botou em cima do Brasil, Groenlândia, aqui Trump, Groenlândia. Agora é muito louco que as pessoas... Groenlândia, o Arthur que falou uma boa aí, ele vai invadir, como é que é, Arthur? Ele vai invadir a Groenlândia, na verdade, só para ter gelo pro uísque. Exatamente. O que eu acho muito engraçado, assim, esses caras ficam berrando soberania. Cara, Cuba acabou de mostrar a quantidade de agentes mortos, né? Que teve uma galera lá que fazia a segurança pessoal. Quer dizer, cadê a soberania do povo venezuelano? Você precisa de agente cubano. É uma puta falta de capacidade de raciocínio. A União Europeia falar de soberania é brincadeira. É brincadeira. 27 estados criaram um Politburo aqui em cima, estão nem aí, mano. Todo mundo reclamando da União Europeia, fala, mas é assim mesmo, toca o pau no saco. Qual é a soberania que tem? Entendeu? Quem decide o aumento de imposto em Portugal é a Ursula von der Leyen. Chega a ser uma piada, burocrata lá chega a ser uma piada. Fala, mas os caras decidiram assim. Mas veja, olha só, esse papo da soberania é para um mau conceito desde o início, porque os caras estão se referindo a uma soberania lá do Acordo de Westfália, de 1648, que é o mesmo, aquela historinha que, os caras fazem o que quiserem, que é a formação dos estados. Mas há muito tempo, a gente já sabe, eu até escrevi isso no Twitter, que o conceito de soberania não é inerente. Hoje em dia, ele depende, hoje em dia ele é contingente, ele depende de fatores, depende. E depois da própria política da China de fazer utilizar tudo como arma, óbvio que não existe mais soberania, entendeu? Por exemplo, o Brasil tem soberania, aliás, a União Europeia escreveu um artigo, disse, né, que isso é um artigo muito bom, aliás, porque foi a primeira autocrítica que os caras fizeram com algum nível superior a um intelecto ginasial. Nós perdemos a nossa internet. É verdade, os caras perderam a internet, porque tudo que tem hoje de internet e dados são empresas privadas que controlam os dados, né, a Amazon, as nuvens, etc. Então, é óbvio que os caras não têm soberania. Mas a França tem uma escola de soberania econômica, em que eles analisam e estudam exatamente os efeitos econômicos de domínio de outros países sobre eles. O Brasil tem soberania onde, econômica? Não tem soberania nenhuma, entendeu? O próprio Trump segue a linha do Hamilton, né? Que ele diz que a soberania não é só uma questão de fronteira, acabou. Você precisa ter uma economia autossustentável, minimamente, né? Autossustentável. São vários elementos. Aliás, no Instagram do Quinto Elemento tem uma série que está saindo sobre como pensa o Hamilton, até porque para a gente entender melhor, entender melhor como pensa o Trump, né? Que é muito legal. Porque fala justamente isso, a soberania não é... A Europa fala em soberania quando ela destruiu a economia ou unificou a economia do país e o cara depende de gás russo para o inverno na Alemanha, entendeu? Tipo, não faz o menor sentido. Qualquer um que sabe mais ou menos, ou que entende mais ou menos o que é soberania de verdade, é que nem a democracia deles, né? Todas as palavras são feitas... Sim, são vazias, são flatus votis, né? Ou como coloco lá, o peido verbal. Só um gás, não tem nada. Mas então, você tem esse problema de que
olha, não tem soberania efetiva nenhuma, e se tem alguém que é soberano ali, o soberano não prestava, né? Então, é como aqui no Brasil, cara, eu acho que as organizações mais soberanas do Brasil são as facções, porque o cara consegue mandar em político, o cara chega no governador e fala, irmão, sai daí. E o cara evacua a cidade mesmo, e não vai. Evacua o estado, a cidade. Então, soberania é que nem liberdade, uma palavra que não tem um valor em si, né? O cara pode ser soberano e ser o maior. Sim, quem é que consegue tocar os próprios negócios sem precisar. Sem precisar pagar taxa se curvar, exato. Não, são os caras, na verdade, se você for parar bem pra pensar, os caras até colocam gente no judiciário lá pra... Enfim. E aí, isso levanta uma outra questão, toca num ponto que a turma da bolha, que a bolha nacionalista, hora gosta da gente, hora nos odeia, porque hora a gente é amigo deles e hora a gente tá defendendo aqui o imperialismo, né? E eles só falam, se você acha a sua vida difícil, veja os comentários do GE Economia. Nossa, Deus do céu. Ora eu sou pró-China, ora eu sou propagandista americano do soft power, entendeu? Isso aí. Essa é a minha vida, entendeu? Exato. Então, você acha que a sua vida é difícil? Um rapaz é o pior agente russo do mundo, né? Fala mal da Rússia, é o pior. Um rapaz inteligente até, que eu tava conversando uma vez, ele falou, Lucas, me desculpe, mas eu tenho muita dificuldade em entender qual é a visão econômica do Arthur, porque ele tá tentando achar um modelinho. Não, esse cara ele é austríaco, ele é chicanista, ele é assim, ele tava confuso pra caramba. Mano, eu sou farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso aí, Mas o ponto então é trumpista. O Trump é meio isso mesmo. A grande solução que o pessoal tava apontando era, olha, dado isso que aconteceu com o Trump ali, que ele invadiu a Venezuela, isso mostra que os Estados Unidos, eles podem invadir o lugar que eles quiserem, se eles julgarem conveniente, e não importa se eles são aliados ou não, tá? Viu? Tem um problema aí, acho que quem falou isso foi até o Thiago Saquarema lá, que é boa gente. Tem um problema aí. Primeiro, eles não são bons aliados. Olha, eles fizeram isso com alguém que não era aliado, expressamente. Claro. E que nem estava tentando, e que as tentativas de aproximação, ao que tudo indica, não deram certo. Aliás, só um parênteses aí rápido. Tem uma tese muito interessante de que o Maduro queria se entregar, mas os agentes cubanos não deixavam. Eu achei, é meio engraçado assim, mas não acho totalmente verossímil. Porque eles iam matá-lo, né? Tanto é que ele chegou lá, já falou, não, eu vou... Sim. Tá tudo tranquilo, não sei o quê. Não sei, eu achei interessante essa eu acho essa tese muito furada. Né? Não, óbvio, mas é engraçado. Mas enfim... E aí você tem essa questão, né? Olha, eles não são confiáveis, então o que a América Latina tem que fazer é construir um aparato militar para poder se proteger e ser soberano. Mas a América Latina quem? Com quem? Exato. Não, tá bom. Por um lado tem o Milei, que também, na visão dessa turma, é cadela do imperialismo. Você vai construir com ele a soberania? Né? Aí por outro você tem você tem o Chile que tá do jeito que tá. Tem Cuba ali que tá Venezuela para baixo. Então assim, tá bom. Dá para construir um negócio sozinho? Dá, se tiver liderança capacitada. E a liderança capacitada provavelmente vai, em alguma medida, compartilhar, fazer algum acordo com os americanos para ter acesso à tecnologia militar, para fazer alguma coisa. Cara, alguma coisa vai ter que acontecer. Algum tipo de parceria vai efetivamente ter que ser feita. A soberania total a gente não vai ter. De uma hora para outra, não. Então... Tem que construir no longo prazo. Tanto é que o Enéas, que todo mundo tirava sarro na época, falava em construir bomba atômica e não sei o que seria Não tô nem dizendo se é uma coisa boa ou ruim. Não, é ótimo. Mas seria. Acho boa. Eu acho boa. Renan dos Santos também concorda com isso. Não, tá bom, o problema é Não, tudo bem. Não, eu até acho que. Eu tendo a achar que é bom, mas eu não tenho nenhuma opinião formada. De qualquer jeito, seria um jeito de ter uma soberania mesmo, até militar, coisa que a gente. Hoje, se você pensar, a gente até fez uma entrevista com
o Pazuello, uma das coisas que ele falou foi exatamente isso. O exército brasileiro, ele sabe se mobilizar. É um exército de mobilização, mas não é, a gente não tem, o nosso caça é de 62, sei lá. A gente tem até como construir navios, mas a gente não tem, e a gente não tem grana, né? O Estado não tá voltado para isso. E a gente tem um monte de coisa, minerais, de coisas naturais ali, que, então, se os Estados Unidos quiser mesmo, ou até a China, eles vão pegar. A China já tá já tá pegando. Já tá. Então é o seguinte, o que a gente tem que olhar para a realidade e falar o que a gente pode fazer com dá isso. Pra fazer, Você vai se aliar à China, que já tá roubando isso por debaixo do pano, ou aos Estados Unidos, que tem intenções, mas que tá aqui, tem mas que fala abertamente, o Trump não engana. A gente tem uma visão mais parecida, não tem como. Pode gostar do cara ou não, mas ele fala o que ele tá querendo fazer. Ele não fica enganando ninguém. O plano de defesa ficou público. Exato. Não, e aí você pega os Estados Unidos, ele acabou de falar, não sei se isso aí vai se concretizar, que vai gastar 1,5 trilhões, se eu não me engano, no coisa militar americano. Sim. Então, assim, não, é como se você, com estilingue, tá lá no tráfico, falando, vou tirar esses caras daí. Não, se você tem um negócio dentro de uma região que o tráfico domina, você vai ter que falar pro cara, o que é? Eu tenho que pagar? Vou pagar. Então, o Brasil tá nessa situação no mundo, assim, do tipo, tem que pagar, vamos lá. A gente vai ter que negociar com alguém. Eu acho melhor negociar com o Trump. Por mais que, né? O Brasil é bom para a China, a Venezuela. A gente pode construir uma soberania para daqui a 100 anos. Eu acho que tem que faz parte da situação concreta, tem uma imposição da circunstância. Você tem essas grandes forças aqui brigando por recursos, você tem a questão, a briga pela transição energética ou não transição energética, tem essa crise da energia, não sei o quê. A gente tem recursos aqui que a gente não consegue utilizar nós mesmos em nossa plena capacidade, e tem gente que quer. A gente pode ou não vender para alguém, pode usar o dinheiro da venda para construir alguma coisa, são decisões que têm que ser tomadas e cara, pensar no longo prazo, coisa que o Brasil nunca fez. Desculpa, pode continuar. Eu já perdi foi mal. Fala aí, Arthur. Tô quieto aqui ouvindo vocês, entendeu? Tá desaprendendo estou apenas ouvindo um podcast, Arthur Machado. Não, eu não acho essa questão simples, não, mano. De verdade. No planeta nada disso é óbvio, entendeu? E dizer assim, por exemplo, o argumento do cara que você tá falando, Lucas, o cara invade aliados, não sei o quê. É o que você falou, a Venezuela não era aliada. Não é aliada. Começa por aí. Entendeu? E mais do que isso, né? As sinalizações posteriores do Trump é que ela era um narco-estado. Então, quando vocês falaram da questão eu acho que esse é o nome dela, da vice-presidente lá, Sim. Não, a Corina, minha parente, né? A Corina Machado, ela... Eu acho que ele não apoia a entrada dela, apesar do Rubio ter elogiado, porque ela não tem capacidade ainda de articulação, nem a garantia que ela domina os meios de ação, entendeu? Para governar o país. E aí você tem um problema, não, eu só acho que a guerra civil é uma das possibilidades, mas é que ele fala, a mensagem principal que o Trump dá é que a Venezuela é um narco-estado, e que esse narco-estado estava sendo utilizado pela China, esse é o ponto, com apoio da China, quer dizer, o narco-estado com apoio da China, para poder atuar contra os interesses da segurança nacional americana. Então não é só tirar um cara que estava sendo traficante, mas que se aliou à China para fazer o narco-estado e o narcotráfico, entendeu? Então é um problema mais complexo. No quintal do cara, né? Não, no quintal do cara. Pô. Agora, é engraçado, né, cara? A nossa lógica, eu tenho me incomodado muito com a lógica das coisas das análises no Brasil, cara. O cara fala assim, o cara não é aliado. Pô, quem é aliado à China é aquele parceiro seu que é teu parceiro e fala assim, pode arrumar porrada que se o cara vier, eu garanto. Aí vem aquele cara gigante, 100 vezes, 1000 vezes maior que você. Aí você olha pro teu brother, que é o cara gigantão, meu irmão, o cara tá lá do outro lado da rua, sumiu, mano, é teu pé. Bom, então, quem não é aliado é a China. Desculpem, entendeu? Assim, não é só futebol americano, mas é dado, realista. É um power bem hard mesmo, na verdade. Bem hard power. Todo mundo falava, né? Todo mundo falava, não, porque a China tem o maior exército do mundo, não, porque, aliás, até o Pazuello zoou lá os chineses, né? Não, mas os caras nunca vão deixar os Estados Unidos, porque eles estão vendo o que os caras vão fazer. Meteram o pé. Mas, sabia que não vão entrar na porrada por causa do Maduro, não. Tudo bem. Assim como a Rússia meteu o pé. Ninguém fez nada. Só falaram. Então, me desculpe,
Aliado é um cara que fica quando a giripoca pia, né? Não é quando é o primeiro a ir embora, né? Fingiram que não é com ele, mandaram uma carta, tipo nota dos militares, aquela nota de repúdio diariamente. Nota de repúdio. Mandou uma nota de repúdio, isso é um absurdo. E acabou. E tem uma outra... Cara, tá bom, obrigado. Uma questão que eu acho estranha, né? Se a gente pega o princípio da subsidiariedade, né, que diz que, olha, uma coisa deve ser resolvida, ela não precisa de uma instância superior vir resolver um problema que pode ser resolvido na instância inferior, né? Então, beleza. Você tem um problema na sua família que você pode resolver internamente na sua família. Não é nem para uma família do lado vir encher seu saco, nem para o Estado vir intervir, né? Você tá numa discussão com a sua mulher, não é para vir uma lei dizendo que você, porque você deixou ela triste, você agrediu emocionalmente, uma coisa assim. Agora né? tem. Agora tem, exato. Justamente por isso que eu falei. Então, beleza, você tem essa questão. E me parece que isso se aplica também às soberanias dos estados. Olha, do mesmo jeito que, deixando mais claro, fazer uma analogia. A outra família é soberana em relação à sua casa, né? Uma família vizinha sua. Aí você passa assim na frente da casa do cara e você vê pela janela que o cara tá correndo atrás da mulher com a faca. E que ela tá gritando. E aí que de repente ele largou a faca, o cara vai violar a mulher, vai violentá-la. Aí você fala, porra, é a soberania da casa deles, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um problema da casa dele, da família dele, eu vou embora. Você não vai fazer isso. Você vai entrar lá e vai ajudar a mulher. Acabou. Eu posso me ferrar depois e não sei o quê. Cara, é uma pessoa que precisa, que tá em apuros. Ela pode morrer. Você vai chamar a polícia, Exato. vai fazer alguma coisa. Agora o negócio e tem outra, se os filhos começam a fugir da casa deles pra ir morar na sua. É que essa analogia é ruim justamente por isso, porque aí você fala assim, cara, você tem que chamar a polícia. Os Estados Unidos não pode ser a polícia do mundo. Não, mas aquela velha coisa que os caras vão querer argumentar. Mas esse é o ponto. Você tem o seu vizinho. O seu vizinho, tá acontecendo uma coisa grave lá. Você se omitir em relação à coisa grave que tá acontecendo é ruim. Então, alguma coisa há de ser feita. Agora, você tem o país do seu lado, o seu país vizinho. Não é que eles estão com um problema assim, tá faltando dinheiro, não tem emprego. Não, tem narcotraficantes dominando as cadeias de comando do exército, gente passando fome, sendo morta, isso tá afetando em volta. Tá afetando a sua casa. Exato, né? É que nem o cara acumula um monte de lixo na casa dele, saca? Tipo, e começa a vir rato. O cara tá vendendo droga na frente da casa. Não, acho que ainda é pior, o cara tá pegando a casa dele e pegando o que ele tem de bom e mandando pro inimigo seu, entendeu? Tem isso. Tem isso, entendeu? Então assim, cara... Você dizer, isso é um problema interno deles, eles que se resolvem. Não é uma... Isso é só quem fala isso. Cara. Agora eu acho ilusão, eu acho ingenuidade achar que o Trump só foi lá para libertar o povo venezuelano. Não, mas esse é o ponto. É que há uma legitimidade, mesmo que essa não tenha sido a razão principal, entendeu? Sim, verdade. Sim. Porque tem um ponto que olha só. Desculpa. Não, o que eu ia falar é o seguinte, porque assim, as elites latino-americanas corruptas, altamente vendáveis, tem preço essa gente, é ótimo a China, para a China é bom, porque a China compra, você comprou elite, cara, você comprou tudo, entendeu? E aí o que eles vão fazer? Eles vão usar as cadelinhas histéricas que eles têm para falar imperialismo, ficar xingando, enquanto é a China que está dominando todo esse negócio. Dinheiro não tem aí o cara não, porque a América Latina não consegue crescer, porque os Estados Unidos sempre oprimiu aqui, era o quintal deles. Veias abertas. Exato, essa estupidez que o próprio Eduardo Galeano negou. Ele falou, cara, não, a tese está errado. E tem nego hoje ostentando o livro, mostrando esse livro mais atual do que nunca. Fala, cara, combina com o autor, né? Tem uma playlist no Spotify, Veias Abertas da América Latina, com a capa do livro. Tem? Então. Até boa, tem umas e aí eles usam isso, o quê? Justamente para mascarar o real interesse, que é o interesse das elites, que são corruptas, entendeu? A América Latina sempre foi corrupta e sempre vendeu a sua soberania para quem pagasse mais. A questão hoje é que os Estados Unidos olham e falam o seguinte, não, chega, eu quero fazer assim, ele está dizendo, muito melhor do que o chinês que está por baixo do pano e comprando final, tudo e ferrando com a gente, cara. No final eles estão, a impressão que dá é que agora está todo mundo lidando com a realidade. Os Estados Unidos é uma potência militar mesmo. Parecia que na era Biden, mesmo na era Bush, assim, que ia lá fazer, parecia que assim, a gente aqui é igual para igual, nós e a China. Quando você vê o poderio militar mesmo, assim, o número de porta-aviões, sei lá, essas coisas, você fala, cara, é um nível muito diferente. Tudo bem, claro que guerra é guerra, os caras se ferraram no Vietnã, que é um negócio desse tamanho. Mas faz tempo, não dá para falar que os caras, o mundo é meio equilibradinho
equilibradinho. Não é muito equilibradinho, não. No máximo a Rússia por causa da questão nuclear, né? Mas sei lá. Fala, Arthur. Arthur tá querendo falar. Faz tempo já, cara. Coitado. Eu ia dizer que tem duas pegadinhas aí. Uma pegadinha é a tentativa que, por exemplo, a esquerda faz muito isso, né? De tentar garantir o padrão da legitimidade, onde você vai comparar as coisas, se elas são legítimas ou não, a mesma infraestrutura de regras ou mental que o cara quer romper, entendeu? Uhum. Então você tem tipos liberais. O cara vira e fala assim, não, porque isso é contra o modelo econômico. Aí você fala, cara, mas eu não considero esse padrão do pensamento único o padrão adequado. Então ele tenta te levar, isso é contra, por exemplo, eu vou dar um caso aqui que a gente precisa discutir, o Master, né? O cara fala assim, atacar o Banco Central traz o Brasil o Brasil um par internacional. Por quê? Porque ataca a independência do Banco Central. Mas veja só, eu, Arthur, né? Não ganhei dinheiro para isso, mas se quiserem mandar, eu aceito. Porque eu falo de graça contra a independência do Banco Central. Entendeu? Então, assim, eu não concordo com a hipótese que o cara está colocando já. Então, eu quero dizer o seguinte, quando o cara fala assim, não, veja, o caso da soberania, o exemplo que o Lucas botou aí, o cara invadiu, eu já discordo, o que o Trump está fazendo é o seguinte, eu não concordo com o direito internacional. Então, para mim, pouco me importa o seu critério de legitimidade, porque eu não considero o direito internacional válido, porque o direito internacional não serviu para nada. Porque nunca gerou consequência para ninguém. Quem está defendendo o direito internacional? O mundo baseado em regras. Os liberais, que é o sonho de fazer essa constituição econômica, né? Os globalistas, que adoram uma constituição jurídica global, e os chineses, que querem através disso, escrever a regra do jogo, entendeu? Internacional. E exportar esse autoritarismo jurídico que ele importou, que é o que funciona hoje aí no Brasil, né? Que foi chegando pelos chineses. Então o que o Trump está dizendo é o seguinte, cara, tá bom, pode jogar para o direito internacional, eu não estou nem aí para o direito internacional, não é nada, isso não significa nada para mim. Tanto é que eu fiz e o direito internacional foi contra o direito internacional e vocês não têm o que fazer. Vocês não têm o que fazer. No final então, das agora, contas... veja, o chinês falar de direito internacional, cara, veja o Geoeconomia lá do Papai Noel que eu fiz no dezembro, pô, os caras são trapaceiros, os caras mandam produto fora de especificação, o cara manda arma via a Shen lá, os caras só fazem trapaça, e aí você fala assim, não, mas o direito internacional, quer dizer, o direito internacional é o lugar onde eles estão se escondendo para trapacear, é que nem a democracia, entendeu? Exato. É onde o cara se esconde para dizer, olha, eu posso ser totalitário, mas aqui eu vou me esconder porque você não pode tocar em mim. Eu tenho verniz. Então, para mim, a coisa principal é que o cara rasgou o direito internacional, graças a Deus. Então, porque agora o que acontece? Você tinha um politicamente correto, que é o que os woke queriam que existisse, né? Uhum. Não pode falar a palavra traveco. Se falar traveco é crime, entendeu? Então, esse é o politicamente correto. Aí depois veio o economicamente correto, né? Que é o acredite na ciência, acredite em Mises, né? Na mão invisível do mercado, né? Então, o problema é que a mão invisível está no Forebs, né? Então, e no Banco Central Independente, está dentro dessa aí, né? Como se fosse a resposta científica da ciência, desse uma resposta inquestionável. Né? Então, é o problema. E agora acredite no direito internacional. Mas por que direito internacional, cara? Que vai implantar o ambientalismo climático, entendeu? Que a gente não pode explorar a Amazônia porque agora a União Europeia mandou. Entendeu? É que nem o Marcola reclamar que as leis não funcionam, né? O Marcola. Tipo assim, pô, então, que país é esse? Então, é legal, cara. Ele está rasgando o direito internacional, porque ele está dizendo o seguinte, a soberania não é... Olha só, o que ele está dizendo é o seguinte, não vem com esse papo de soberania, não, que é o seguinte, mano, se você usar a sua soberania para mandar droga aqui para os Estados Unidos, ou para jogar sujo contra as empresas americanas, ou tentar tirar o emprego da minha gente, eu vou enfiar a porrada em você. O que ele está dizendo é isso, entendeu? Entendeu? Pouca só gente... isso, não vou te enfiar a porrada. Vale a pena. Eu acho legal, eu gosto. Eu também. Queria que fosse no meu país. Vale a pena ler o tal do Peter Thiel lá, que é o cara que é considerado um dos ideólogos dele, que diz claramente, as democracias liberais falharam. A gente tem que mudar esse modelo. E o Trump é, talvez, o exemplo claro do que ele quer, que é uma espécie de CEO, é o cara que vai administrar o negócio e na hora...
Não, o Peter Thiel também, a ideia do CEO. Não, mas é que ele subscreveu a coisa. Então, mas eles estão juntos, mais ou menos juntos. É que acho que houve um racha ali pelo texto lá, depois eu mando pra você ver. E aí, essa ideia de que, cara, são os CEOs que vão dominar o negócio. Chega essa historinha de voto pra todo mundo. Não, vamos eleger lá os iluminados, que também que não é um perigo, também não é, exatamente, o grande problema é esse. Assusta um pouco. Porque o Trump meio que faz isso, né? Eu sei o que é melhor aqui, não sei o que, e vou usar o que eu puder fazer. É o jeito dele. E ele foi sincero, Carlão. Ele foi sincero. Aqui, por exemplo, que é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte faz o que quer, entendeu? Inclusive bota fezes em balão e joga na Coreia do Sul, entendeu? E não dá nada. Por que não dá nada? Porque o cara tem bomba nuclear. Entendeu? Por que ninguém mexe com os malucos do Paquistão lá, que é um país pra lá de sem vergonha também? Porque o cara tem bomba nuclear. O Trump tá dizendo direito internacional aonde? Porque, o direito internacional do cara que tem bomba nuclear. Então, não enche o saco, vou enfiar porrada no Maduro. Isso aí. Aí fica, ai meu Deus. Se na ONU, que teoricamente existe um simbolismo ali de que lá as nações livres e não sei o que, já tem todos os piores ditadores em conselho de segurança e não sei o que, já ficou claro que não tem nada a ver com o que eles dizem que tem a ver. Então, que no final das contas, esse negócio é tipo uma macumbinha, né? O cara bota as palavrinhas mágicas e fala, você tem que respeitar as palavrinhas. Por quê? Porque senão coisa ruim. Senão ruim. Acho que o feitiço passou. O feitiço passou. As pessoas sacaram que essa historinha de democracia, soberania, é tudo bobagem, é tudo para manter o povo fundido. Se existe uma lei, a lei só tem lastro se você tem a força que ampare. Exatamente. O vagabundo, ele só vai deixar de roubar se não é porque tá escrito no papel e o papel é mágico, não pode roubar. Não, é porque ele sabe que se ele roubar, vai ter consequência. Vai ter uma consequência, ele não quer sofrer as consequências. Então ele não vai roubar. E quanto mais grave a consequência, menos o cara tem vontade. Ou então, no caso das leis eternas, é porque isso está inscrito na realidade, o sujeito quer estar de acordo com a realidade, ele é uma verdade, etc. Mas não é o caso, normalmente, nesse mundo decaído. Não. Então, agora o Brasil é sempre o último a entrar nessas brincadeiras, né? Porque isso que é legal, a gente ainda tem nego falando em ESG, povo atrasado, ainda tem esse judiciário elites atrasadas, bizarro. As nossas elites estão falando. São muito atrasadas. Dava pra capitalizar em cima do negócio, os caras não tinham entendido. Parece o tiozão, né? O tiozão, aquele aquela série do sujeito que ele entra com skate assim e um boné dentro da escola. Ele querendo ser de escola. O que vocês jovens gostam de skate? É isso, é o Brasil, cara. Agora a turma gosta do SG. Os caras já estão nodas, né? Os caras já estão com. A molecada olha e fala assim: que merda é isso, mano? A gente tá nessa mesmo. O tiozão. Eu gosto da música da nova geração. Pra mim é o símbolo do brasileiro. Esses Beatles aí, né? Pô, legal isso aí. Muito bem, acho que é isso, hein? Temos mais. O assunto nos esgotou? Olha, eu falei que tinha. Melhor. O problema do assunto, nesse caso, é que se a gente abrir cada janela, dá um programa novo. Então a gente vai fazer novos programas. Porque eu acho, por exemplo, que essa história da pirâmide alimentar dava para fazer um programa. Sim, podemos. A mudança que isso vai causar no mundo. Porque quando ele fala isso, vamos comer coisas menos industrializadas, carne, tem que. Só essas duas coisas, sem industrialização e carne no topo da pirâmide, você já está falando, a agropecuária vai aumentar e que se o SG, e você já está falando que a indústria alimentícia clássica, né, que fez esse monte de cagada. Já deu. Já não tá mais não tem o poder que tinha. A mesma coisa, ele diminuiu o número de vacinas absurdamente, porque realmente eu não sabia dos números. Eu não sei se o Brasil é assim também, não lembro, porque meus filhos faz tempo que eles eram pequenos. Mas a quantidade de vacina em relação a outros lugares do mundo é absurdamente maior. É do tipo, sei lá, mais do que o dobro. Aonde? Nos Estados Unidos. E aí ele já mudou o calendário de vacinação. Foi para 17. Era tipo 71, foi para 17. Cara, eu não lembro de ter tomado tanta vacina. Então, não sei se aqui no Brasil era mais diferente. Mas enfim, então, todas essas 17 são
não são compulsórias. Sim. Você pode escolher. Os pais podem falar, não quero que... Entendi. E aí o pessoal vai falar, estamos voltando à Idade das Trevas. Idade média. Então, assim, é que eu não gosto do governo. Eu tomei todas as vacinas, Não, meus filhos vão tomar também. Mas o negócio é, cara, o governo não pode me obrigar a injetar um bagulho no meu filho. Sim. Não é assim que as coisas funcionam. Mas é a soberania? A soberania. Cadê a soberania? Por isso que essas palavras para eles vão mudando de sentido. Então a gente tem tudo isso e essa coisa das casas, dos imóveis, eu nem sei como que ele vai conseguir fazer isso. Deve ter um jeito de proibir empresas enormes de comprar imóvel para alugar para pessoas comuns, né? Cara, tudo isso é um movimento só, né? É um monte de coisa junta e é uma mudança no mundo que ninguém ainda teve... A galera que está meio desatenta não percebeu. O mundo vai mudar de um jeito e quem não entrar nessa barca já tem falado, né? vai virar, sei lá, Somália. E quem entrar na barca vai virar Roma. E o Brasil a impressão que eu tenho, pelo menos. Querendo ser Somália. O Brasil tá querendo ser Somália. E o Arthur tá com uma aura agora. Parece um santo. Construíram mesmo muitas academias aqui no Brasil. Somália. Fala. Construíram muitas academias aqui no Brasil, né? Somália. Não. Jesus. Vai. Quase essa, vai. Sabia que o Brasil é um dos países que mais tem academia também? Sim, advogado e academia. Aqui não o brasileiro basta andar na rua, né? É estética pura. Não tem quase alma. Não no geral, claro. Sim. Arthur, fecha aí para nós. Aliás, acho que no GEL, naquela análise especial que eu falei do ataque, né, da queda do Maduro, lá aí pro quinto, eu falei que assim, que eu acho que vai acontecer mesmo. O que mais vai acontecer nos próximos 20 anos vai ser trabalho acadêmico de advogado escrevendo o absurdo da invasão do Trump sobre a direita internacional, porra de papel. Aula de rodinha, entendeu? Todo mundo fazendo análises, aula de sociologia e no final a realidade vai prevalecer. O cara enfiou o cacete de Maduro e tá tudo bem e é isso aí mesmo. Próximo assunto. É quase isso. Um lado bom. Então, eu acho, olha só, eu tenho dito isso bastante em relação ao Brasil. O problema do Brasil não é só o A, B ou C, para ser mais direto, né? 11 letras do alfabeto, né? A, B, C, D, as 11 ali, né? 11 que compõem o alfabeto. O STFário, sei lá. Mas não é isso. É a indústria jurídica como um todo. Então, o Brasil tinha que se libertar do ordenamento jurídico, não é só do judiciário, não. É do judiciário, dos promotores, das estruturas, romper, porque a origem dos nossos problemas é isso aí, cara. Um lugar que tem mais faculdade de direito desde o início que de engenharia, entendeu? Porrada de advogado e academia de culto ao corpo e o culto a esse lado abstrato de tentar achar... Exato. A burocracia de tentar achar uma síndrome de justiça aí, uma coisa dessa, entendeu? E o Trump tem... Aliás, o que os advogados se estressam com o Trump, tem um dado que é bastante curioso, é que parte desse totalitarismo feito da China, ele vem pela indústria do compliance e controle de lavagem de dinheiro, né? Onde tudo é lavagem de dinheiro, tudo não pode fazer, tudo é crime, etc. E você tem noção, o Trump mandou reduzir na marra as multas por crimes de falta. Veja só, não é crime porque o cara identificou que lavou dinheiro. Não. Era simplesmente por não conformidade. Você não está controlando direito essa parada. Então ele reduziu o número absurdamente. Mas só para você ter ideia, ano passado, no mundo de multas, não é de multas de lavagem, é de não conformidade, porque alguém achou que você não tinha todos os controles que tinham que ter. Tá? Foram 4 bilhões de dólares em multas. 4 bilhões de dólares. Imagina esse dinheiro circulando ali na economia pro cara. Muda um monte de coisa. E aí isso é um dos pontos só, né? Mas essa é a indústria de extorsão que tem no Brasil, né, no mundo, entendeu? De multas. Fora o custo de controle.
disso tudo. Porque você curso de multa porque o cara não controlou. Mas fora que tem que controlar, quer dizer, empregar gente, cursinho, livro, evento, viagem, entendeu? O nego pensando junto como cada vez mais aumentar o controle e matar as pessoas. Então, o lado que o Trump está fazendo é dizer assim, cara, eu quero dinheiro para a economia, para a produção. E no final das contas, o que o Oriente tem conseguido fazer, principalmente a galera dos árabes, né, é exatamente isso, é reduzir o controle e deixar a economia livre. Eu estava conversando com um amigo meu, o cara, eu falei para ele, cara, é impressionante. Por exemplo, quando você chega para abrir uma empresa, por exemplo, na Europa, ele é lento, mas você tem um governo neutro em relação a você. Lento, mas as pessoas falam, pô, legal, você veio empreender. No Brasil, você vai abrir uma empresa, primeiro o nego já fala assim, deve ter alguma sacanagem, já vem a Receita Federal, o Ministério Público, o nego já te mata. E você vai abrir uma empresa no Oriente Médio, os caras te recebem bem, porque eles ficam, o governo é pró você. Então, basicamente, é como se você estivesse num rio nadando. No Brasil, a correnteza é contra, entendeu? Na Europa não tem correnteza, mas você tá. No Brasil, na verdade, é mais ou menos o seguinte: você está nadando contra a cachoeira, está subindo contra a direção da cachoeira, contra a corrente na cachoeira, entendeu? Na Europa, você tem a maré levemente contra, mas pelo menos é no plano, e no Oriente, hoje em dia, é você nadando a favor da correnteza. Então faz toda a diferença, porque o governo te apoia, cara, te ajuda. Então acho que o Trump chegar aí e botar uma bomba nesse judiciário, assim, de direito internacional, acabar com esses caras todos. Uma bomba metafórica, ok? Só pra... Nem sempre, nem sempre. Quando ele entrou lá, não teve nenhuma bombinha pra pegar o Maduro? Foi só no... Mas não jogou no judiciário a bomba. Ah, bom, não. É uma bomba metafórica. A bomba de acabar com o ordenamento jurídico das pessoas e as instituições. Acabar com o ordenamento jurídico, entendeu? Aliás, vamos deixar registrado aqui, porque eu tenho certeza que, inclusive, alguém vai reclamar, a situação que a gente tem no Brasil hoje, que estão torturando o Bolsonaro, bicho. Ele caiu recentemente aqui e... eu não vi até agora, muitos aliados, teve uma queda, bateu a cabeça e não pôde nem voltar para o hospital. E, cara, nenhum aliado, nenhum nada. Pessoas que deveriam ser grandes aliados nem se pronunciaram, nem chegaram a falar. Cara, o Brasil não vai sair dessa. Tem anti-bolsonarista falando disso e tem aliado quieto. Falando, exatamente. Fala. Tem um cara até que era do MBL que escreveu um texto muito legal. Puta, eu esqueci. O que chegou a falar em vídeo, falou que era um... Ele falou, eu sou anti-bolsonarista desde 2014. Ele ainda é. Inclusive. Ainda sou, mas o que está acontecendo é um absurdo. E tem aliado que não fala nada. Então, assim... Ele fala do Jair e fala do Felipe Martins. Sim, os dois casos absurdos. No fundo, eu acho que isso também é porque... Desculpa voltar para o assunto, mas isso é porque essa mentalidade que tem do burocrata, que é inimigo do empresário, inimigo do cidadão, é uma coisa que tem, em geral, no Brasil, em pessoas que ascendem a qualquer posto de autoridade. O cara se torna deputado e é um deputado que é inimigo da direita que o elegeu. O cara se torna professor, cara, é uma coisa louca. Isso foi o Henrique lá que falou, o Asclepio, que é do canal aí, que foi professor de simbolismo, essas coisas. Ele falou, cara, no Brasil você tem uma coisa que é o professor que é inimigo do aluno. O cara não tá lá pra ensinar. Isso é geral. É tudo. Você entra numa loja de shopping, parece que o vendedor te odeia. Ele olha e fala, caralho, você atrapalhou meu descanso aqui, eu tava na minha. Outro dia eu vi um garçom... Caraca, o brasileiro é muito louco, velho. Um garçom ficar bravo porque o cara queria mais uma itubaína. Ele tava... Você tava na padaria, o cara falou, me vê outra itubaína. Ele falou, outra! É engraçado. Eu acho divertido a pessoa mal-humorada, mas assim... Você olha, cara, é tão estúpido. Por que isso, isso é comportamento geral. Mas aí é que tá. Então, isso foi contaminado para iniciativa privada, porque antes era só o serviço público. É verdade. Não, hoje, cara, eu lembro quando eu era moleque, meus primeiros empregos, assim, eu tinha raiva do... O que ele entrou agora? Tava tão tranquilo. Tava batendo papo aqui. Caralho, é o teu dinheiro, filho. Aliás, se vender mais, seu emprego se mantém. Cara. Não, mas isso, eu trouxe isso, porque isso também é o Brasil precisa pensar, nós como brasileiros, que, apesar das picuinhas e não sei o que, fulano, não sei o que lá, que a gente também pode entrar, o mundo tá mudando e a gente tem um trem aí para pegar. E aí depende da gente, dos movimentos, e não adianta falar, vamos quebrar tudo, porque é do mesmo jeito que...
É que nem a Venezuela achar que vai quebrar tudo, né, com os Estados Unidos ali. Existe um sistema, existe um poder enorme para cima da gente. O que a gente puder fazer para sair disso, melhor para todo mundo, para os nossos filhos, para nós. E agir mais como seres humanos normais, né? Normais, então o velho tá lá se ferrando, estão matando o Bolsonaro, é isso que estão fazendo. E na boa, mesmo que fosse Lula, tá? Exato. Porque eu sempre fico pensando, pô, mas se fosse Lula, será que eu não ia estar? Eu tenho certeza que boa parte até talvez dos nossos ouvintes falariam isso. Não, legal, eles se fuder. Mas eu não acho, cara. Não acho nem o cara, enfim, bom, é outro assunto. Mas a gente, a gente não pode perder esse momento do mundo, né, cara? Dá um desespero você olhar o mundo indo e você... O nosso rei aí, imperador, cada vez pior, cada vez... Não é que ele falou, não, vou dar uma maneirada. O cara tá dobrando a aposta. Cara, que desespero que dá isso. Fala, Arthur, desculpa. A gente tem uma tendência, a gente, digo mesmo assim, a galera do poder, muito fácil para ir para desumanização plena de uma forma muito rápida. Um exemplo do Lula para depois falar do Bolsonaro. Quando o Lula perdeu o neto, o Toffoli mesmo não deixou ele no enterro, no velório do neto. Entendeu? Que é uma coisa, pra mim, uma coisa bárbara, absolutamente bárbara, uma criança. E na época eu também. Enterro. Exatamente. Cara, na época eu achei que ele tinha que ir, pô. Não. Entendeu? Óbvio, entendeu? E aí o cara vira e fala assim, não, mas... E aí vem uns argumentos muito chifrinhos da nossa pseudo-desigualdade, né? Que é assim, mas se um cara tiver preso por assassinato e o neto, o que acontece? Cara, óbvio que o cara tem que ir, mas veja bem, desculpa, um ladrão preso por assassinato é diferente do ex-presidente. Infelizmente é mesmo. E a gente tem que parar com esse negócio de não é. Não, mas igualdade. Isso é mentira. Entendeu? Então, óbvio que não é. E a questão do Bolsonaro vai na mesma linha dessa desumanização plena, só que do Bolsonaro tem sido muito maior, porque ele tem sido torturado e ele foi o cara que foi sequestrado pelos liberais, inclusive, para poder forçar ele a apoiar uma candidatura do Tarcísio, entendeu? E os liberais falam isso, escrevem sobre isso, como se fosse tranquilo o cara estar preso. Agora, a loucura está tão grande que ontem, acho que do Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina, né, foi pedir para investigar por que o médico que trabalha na Polícia Federal demorou para atender o cara, e o Alexandre botou o cara no inquérito da Polícia Federal. No inquérito contra o cara. Mas é uma loucura, cara. É óbvio que entendeu? Assim, virou uma loucura. É óbvio que os caras estão torturando o Bolsonaro, entendeu? Até porque... Aliás, a gente foi o primeiro a falar isso. Até porque você visitar, você ir no funeral do neto é uma coisa gravíssima. Mas ali ele não corria o risco, por exemplo, de vida. Que o Bolsonaro hoje corre. É mais grave ainda, né? Porque é algo que você pode evitar um mal. No caso, ele não... Tá bom, já morreu, não sei o quê. Eu ainda acho que ele teria que ir. Mas no caso, você tá podendo evitar um mal, que é o cara morrer. Não, mas, cara, não se pode esquecer de coisas como essa. É o artigo lá que foi publicado em algum jornal do Grupo Globo, mesmo preso, Bolsonaro ainda é uma ameaça. Isso. Não, ele quer matar e acabou, é isso. Vão matá-lo legalmente. Enfim, ficou registrado, a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas porque é um absurdo tão grande, cara, e ver aliados, teóricos aliados, ou até mesmo não aliados, não falarem nada. É isso, amanhã vai estar na tua porta, viu? Não acho que isso pare por aí, não. Enfim. Dito isso... Não na nossa, porque nós somos os agentes do sistema. A gente vai ficar tranquilo, você que vai sair. O Putin vai nos ajudar. Ou o Trump, né? Depende do dia. Depende da semana. E qual é o vídeo que a gente... Ou a China... Ou a China. Ou o dinheiro de Delaware. O dinheiro Delaware também. Muito curioso. Esse vídeo aqui, ou o Gilmar Mendes. Ou o Gilmar Mendes. Tem um monte de gente para ajudar. E para saber mais sobre este assunto, tem esse vídeo aqui de 1h40 que o Arthur gravou sobre a questão da Venezuela, mas é bom o vídeo, assiste.